quero fazer não faço, e um mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Juarez, pastor da Comunidade Apostólica Restaurar. Para mim é um prazer entrar na sua casa. Antes de falar para você, dar um recadinho mais especial aqui, eu gostaria que você entrasse nas nossas mídias sociais. Vai lá no Instagram, vai no YouTube, vai no Facebook e curta as nossas páginas, tá bom? Ative o sininho, compartilhe, se inscreva no canal, tem aí as nossas páginas diversas na internet, mas eu quero contar com você. Vai ser uma grande bênção, daqui a pouquinho vai vir uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua casa. Convide seus amigos, parentes, aí, todos para estarem juntos. Nós da família Restaurar queremos entrar no seu lar para te abençoar, tá bom? Quem sabe um dia nós podemos aí nos conhecer aqui na nossa igreja, você pode vir aqui juntamente conosco, se não, nós continuamos aqui acessando juntos através da palavra do Senhor, via internet, para que você possa ser abençoado, tá bom? Olha, antes de mais nada, eu quero orar por você, orar pela sua casa, pela sua família, porque eu sei que Deus vai atingir, vai fazer coisas grandes e poderosas com essa palavra que vai ser ministrada daqui a pouquinho. Esse é o nosso foco. Nosso foco é te abençoar de alguma forma, em especial a sua casa, porque eu sei que tanto eu quanto você precisa de Jesus. Amém? Nós juntos com Jesus somos muito mais fortes. Meu Pai, no nome de Jesus,
A esses que estão nos seus lares, que vão assistir essa palavra agora, essa live, que o Senhor possa entrar com poder e glória e transformá-los poderosamente nesse tempo tão poderoso, onde o Seu nome está, meu Pai, cravado em nossos corações. Muito obrigado por essa rica oportunidade que essas pessoas me dão, para que eu entre nos seus lares com a palavra do Senhor. Muito obrigado, Jesus, faça a sua grande obra, é isso que eu te peço, tá bom? Seja abençoado, sabe por quê? Nós aqui da família Restaurar amamos ser igreja. Olá, queridos! Chegou o momento que você pode nos abençoar, o momento da oferta. Esse é um momento muito importante para nós, porque você sabe, para que possamos continuar, para que possamos prosseguir, as finanças, elas são imprescindíveis para a obra. Você sabe que até Jesus, para atravessar o mar da Galileia, era necessário que se pagasse valores para os barqueiros para que se pudesse atravessar. Mulheres que seguiam Jesus abençoavam a vida dele com os valores, com as suas fazendas, para que o evangelho pudesse ser expandido para todas as pessoas. O apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, ele está falando com os irmãos dizendo: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, mas com alegria. Então eu te convido nesse momento muito especial que você consiga também entender essa palavra e abençoar e ofertar com alegria, não por obrigação, não por tristeza. Aqui nós não ficamos prometendo que Deus vai lhe dar 100 vezes mais, apenas compreendemos que o que nós podemos fazer para que o Evangelho possa alcançar mais vidas, nós faremos. Eu tenho certeza que as mulheres que abençoavam Jesus com suas finanças, abençoavam crendo que Jesus chegaria em outras aldeias, em outros lugares e curaria e pregaria o Evangelho do Pai a outras vidas. Essa era a razão pela qual elas abençoavam a vida de Jesus e dos discípulos com as suas fazendas. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo nos ensina a ofertar e dizimar com alegria e não com tristeza. Alegria porque ao ofertar nós estamos abençoando para que o Evangelho chegue a outras pessoas. Então participe conosco. Não deixe de participar desse momento onde você está sendo privilegiado em poder ofertar e dizimar. Seja um dizimista, seja um ofertante, em nome de Jesus. Contamos com você. Paz, queridos! Deus abençoe a todos. Aqui com vocês, pastor Cláudio Brito, da Comunidade Apostólica Restaurar. E hoje nós continuamos com aquele nosso tema, e é um tema muito importante, como eu já disse para todos vocês. Apesar de ser um tema que nós vamos trabalhar algumas semanas, é algo muito extenso, mas é muito importante para nossas vidas. E qual é o tema mesmo? O que significa ser salvo? E hoje nós vamos falar sobre o resgate da confiança em Deus, né? Esse tema, ele vai nos mostrar que a salvação, ela é muito além do que o que nós imaginávamos. Então, isso significa que esta salvação que Deus traz para todos nós é algo que vai nos salvando da humanidade que nós conquistamos, que não era aquela que Deus tinha para nós, a humanidade que nós perdemos. Nós precisamos ser salvos da maldade que nós deixamos entrar em nossos corações e que nós nos acostumamos com ela. Isso significa que esta salvação, ela é algo que vai acontecendo ao longo da nossa caminhada com Deus. Então, não saia daí, fique aí. Já já nós voltamos com esse assunto muito importante, que é o resgate da confiança em Deus. Até já! É isso aí, queridos. Voltamos, né? E vamos estar falando aqui sobre algo muito importante, que é o resgate da confiança em Deus. Lembrando que esse tema está dentro do tema maior, que é o que significa ser salvo.
Ser salvo é um processo que acontece em nossas vidas, um processo crescente, é um caminho que nós entramos. Esse caminho de salvação, ele vai nos libertando de várias maldades que nós conquistamos na queda lá no Éden, né? Quando eu digo nós, eu estou falando sobre a humanidade, né? Talvez você diga, não, eu não conquistei nada. Mas entenda que a partir do dia em que você se entendeu por gente e começou a andar nesse mundo e a caminhar fazendo o que você faz ou o que você fez, você e eu, nós somos culpados dos nossos hábitos, das nossas maneiras de agir, da nossa maneira de pensar. Então nós estamos incluídos nesse caminho da queda, né? Nós não podemos olhar para trás e dizer, a culpa foi do Adão, a culpa foi de Eva. Não, porque se fosse culpa deles apenas, nós aqui não teríamos culpa alguma. E se nós não tivéssemos culpa alguma, não seríamos julgados, não teríamos como ser julgado, né? Se culpado ou se inocente, não é verdade? Era só olhar para trás e dizer, a culpa foi do Adão, a culpa foi da Eva, e aí nós nos isentaríamos de qualquer juízo. E não é bem assim. Todos nós temos a nossa parcela de culpa, pois nós temos o livre-arbítrio para as nossas ações, para as nossas escolhas, e quando nós escolhemos mal é porque nós escolhemos mal. Quando nós agimos de forma errada é porque nós agimos de forma errada. Não se esqueça disso. Eu e você somos culpados das nossas ações e das nossas atitudes. Não podemos culpar a outros. Não é? E hoje eu queria falar sobre o resgate da confiança em Deus. Lembrando que os vídeos estão todos aí. Hoje eu me perdi um pouquinho aqui na conta, mas eu acho que estamos na quarta parte deste tema, o que significa ser salvo. Então você que ainda não assistiu, todos os vídeos estão aí na comunidade apostólica Restaurar. É só você procurar aí no YouTube e você vai encontrar. Acesse esse link aqui do YouTube e se inscreva. E aí você vai receber também as notificações. Assim que você clicar aí no sininho, você vai receber as notificações das próximas reuniões online, dos próximos cultos, estudos online. E você vai estar a par de todos eles. Então eu não vou voltar atrás em tudo que nós já falamos até agora, para não perder tempo, já que nós só temos aqui 30 minutos de mensagem e de ensino. Já vou partir direto para o ponto, lembrando que nossa base é sempre a Bíblia, mas o livro que nós mais usamos aqui durante esses textos é o livro de Gênesis, porque ele nos mostra as origens de como o homem era e de como ele se tornou. Então queria que você abrisse a sua Bíblia aí em sua casa e me acompanhasse aí no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo aqui o versículo de número 10. Então eu vou pegar minha Bíblia, pegue a sua Bíblia aí em sua casa, me acompanhe, para que nós possamos juntos ter o mesmo entendimento da forma correta, usando a Bíblia, amém? Então no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, vamos pegar o versículo 7, na verdade, né? Então Gênesis, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ou seja, o que o Adão está dizendo é que ele ouviu a voz do Senhor e teve medo. Esse mesmo Adão, que quando ouvia a voz do Senhor, corria ao seu encontro, agora quando ouve a voz do Senhor, se esconde com medo. O que isso significa? Que a queda do homem
ela conquistou para ele também o medo e a desconfiança da pessoa de Deus. Antes, o Adão confiava na pessoa e na bondade de Deus. Após a queda, o Adão já não tem mais tanta certeza sobre a bondade de Deus. Porque se ele se esconde, é porque ele não sabe se Deus é realmente bom para com ele ou não. Então ele se esconde de medo. É claro que essa é uma tentativa inútil, pois Deus está em todos os lugares, é impossível se esconder de Deus. Por isso, eu peço que você observe essa história que nós estamos lendo no livro de Gênesis, mas se atente para o que significa essa história. Qual o significado dela para as nossas vidas? Então nós percebemos que o principal significado aí neste momento é que o Adão tem medo. O Adão, que significa a humanidade, que antes confiava em Deus, agora tem medo de Deus. E nós vamos perceber que este medo, ele traz a desconfiança, a falta de credibilidade na pessoa de Deus. A partir do momento que você tem medo de alguém, você não confia neste alguém, correto? Quando você não confia neste alguém, você está sempre desconfiado, você não sabe qual vai ser a ação dele, a atitude dele. Isso aconteceu quando o Adão teve medo da Eva, porque quando ele se esconde a sua nudez, ele fica desconfiado de Eva. Ele não tem certeza do que Eva pode pensar a respeito dele, como ela pode enxergá-lo. Então ele se esconde e Eva, da mesma maneira, se esconde de Adão, cobrindo a sua nudez. E isso acontece da mesma maneira com Deus, ou seja, o homem quebrou o relacionamento entre si e também quebrou o relacionamento com Deus. Esse relacionamento que antes tinha confiança, lealdade e certeza, agora é um relacionamento que tem medo, que tem desconfiança e não existe mais certeza. A salvação que Deus traz para nós, ela vem nos revelar que nós precisamos voltar ao caminho da confiança, voltar ao caminho da fé neste Deus. Nós vamos perceber, eu anotei aqui vários textos, mas não vou ler todos, porque senão nós não vamos ter tempo para discorrer sobre este assunto, ok? Então eu vou ler um dos textos e depois eu vou apenas citar os capítulos e versículos desses textos. Espero que você possa ler em sua casa, até mesmo para que você tenha mais bagagem sobre tudo isso que nós vamos falar, ok? Então olha lá. O primeiro texto que eu queria te mostrar, desse resgate da confiança em Deus, fica no livro de Gênesis mesmo, no capítulo 15, né? Quando Deus já está ali preparando o homem para que faça esse caminho, o caminho da salvação. No capítulo de número 15 do livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1, nós vemos Deus entrando em contato com este homem e olha só a frase que este Deus traz para este homem. No capítulo 15 do livro de Gênesis, no versículo de número 1, diz assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, não tenha medo. Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer, ou seja, não é nem da mesma descendência do Abraão. Então, a primeira conversa ali de Deus com Abraão, quando ele vai trazer a promessa do Isaac, né, que daria continuidade, que faria de Abraão uma nação, e que esta nação, ela seria a nação que iria trazer para nós o Cristo, Redentor da nossa vida, das nossas almas. A frase é: Abraão, não tenha medo, não temas. Ou seja, Deus está ali resgatando a confiança do Abraão em Deus. É como se Deus estivesse
refazendo o caminho que o Adão lá atrás havia quebrado, Deus começa a reconstruir o caminho de confiança. Nós vamos perceber que este caminho de confiança, ele é cheio de provas. O Abraão, ele passou por muitas provas, provas até mesmo de passar perto da morte, de temer, de estar muitas vezes desabrigado. E o filho que Deus promete a Abraão só chega quando Abraão não tem mais condições alguma, até mesmo na sua vida humana, no seu físico, né? Ele estava com 100 anos de idade quando ele gera o Isaac, ou seja, no livro de Hebreus diz que ele já estava amortecido. Como homem, ele já não tinha condição de gerar um filho com 100 anos de idade. Então Deus dá a Abraão a força e a saúde necessária para que ele gere um filho em sua esposa Sara, que também riu quando ouviu a promessa, pois ela já era avançada em dias e já não podia mais ter filhos. Por que isso aconteceu? Porque Deus está fazendo um caminho de resgate da confiança, e para esse resgate da confiança acontecer, é necessário que o homem não tenha nada de si para dizer assim, eu fiz através da força dos meus braços. Então era necessário que o Abraão não tivesse mais condições alguma, e nem Sara, para que Deus então, por um ato milagroso, gerasse em Sara este filho chamado Isaac. É claro que Abraão teve o relacionamento conjugal com a sua esposa Sara, mas tudo isso foi uma obra de Deus, pois foi Deus quem deu saúde e forças para Abraão, e a Sara, que era uma mulher estéril, veio ter esse filho já avançada de dias, já com muitos anos de idade, já sem condições alguma. Isso demonstrando para o Abraão que ele precisava confiar em Deus, pois Deus era a única força que ele tinha. E isso nos mostra que confiar em Deus é necessário quando nós entendemos que toda força está em Deus. Enquanto você achar que você pode alguma coisa, que você tem condições de fazer alguma coisa, a sua confiança está em você. Mas quando você entende que você não tem condições mais alguma, que só Deus pode fazer aquilo, a confiança está em Deus. Você vai perceber isso acontecendo com esses 3 patriarcas, né? O que são patriarcas? São os líderes, os chefes de um clã, aqueles que são os pais de uma grande geração de filhos. Então esses patriarcas, por exemplo, o Abraão, a mulher do Abraão, ela era estéril, só teve filho quando Deus quis que ela tivesse. Aconteceu a mesma coisa com Isaac. A mulher de Isaac também era estéril, só veio gerar filhos quando Deus deixou que acontecesse. Aconteceu a mesma coisa com Jacó. A Raquel, a mulher pela qual Jacó trabalhou 21 anos, né? Não, foram 14 anos, né, que Jacó trabalhou pela Raquel, né? E essa Raquel, ela não tinha condições alguma de ter filho. Ela veio gerar o filho quando Deus assim permitiu que ela gerasse o filho. E isso é um caminho que vai nos provando a nossa fé, vai mostrando que nós precisamos depositar a nossa confiança somente em Deus. Esse resgate, ele acontece a partir do momento que nós entramos no caminho de andar com Deus, nesse caminho de fé. Nós precisamos entrar neste caminho. Talvez você está se perguntando, o que está faltando para que eu venha conquistar essa confiança em Deus? E eu queria te dizer que dentro do que nós aprendemos em vários textos bíblicos, onde Deus vai mostrando para este homem como que é conviver, andar com Deus, nós vamos percebendo que é necessário quebrar a barreira do medo e da desconfiança. Essa barreira do medo e da desconfiança, ela foi alcançada lá no Éden, através da queda do Adão. E nós precisamos quebrar essa barreira, deixando de ter esse medo que traz consigo a desconfiança em Deus.
como eu disse, eu vou citar aqui alguns versículos onde Deus fala com alguns homens. Por exemplo, Gênesis, no capítulo de número 26, do versículo 24, Deus fala a mesma coisa com Isaac. Não tenha medo, não temais, eu sou o Deus do teu pai Abraão e estou contigo. A mesma coisa Deus vai falar com Jacó em Gênesis capítulo 46, versículo 3. Deus fala a mesma coisa com Jacó, não tenha medo. Se eu não me engano era para ir para o Egito, quer ver? Gênesis capítulo 46, versículo 3. Jacó está com medo de seguir em um determinado caminho e Deus diz para ele, não tenha medo, eu estou contigo. 46, versículo 3 diz assim, e falou Deus a Israel, né, que é o Jacó. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó, e ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Nós vamos percebendo que nessa caminhada onde esses homens que vão sendo escolhidos por Deus para andar com Deus, eles vão caminhando e sendo testados, né? Descer para o Egito naquele tempo era perigoso, ele poderia ser assassinado, ele poderia ser morto. E qualquer homem poderia tentar matar ele para tomar o que era dele. No entanto, Deus está dizendo, eu estou contigo, ou seja, confie em mim, acredite em mim. Eu vou fazer uma grande obra na sua vida, vou transformar você em uma grande nação. Então nós vamos percebendo que nesse caminhar, Deus vai chamando essas pessoas a ter confiança nele, a resgatar esta confiança, ok? Aí nós vamos ver aqui outros textos, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 2. Deus fala a mesma coisa com Moisés, é o próprio Moisés escrevendo essa carta que ele diz, né, esse livro, né, que ele diz que Deus apareceu em uma visão a ele e disse para que ele não tivesse medo, que ele pudesse ir e conquistar a cidade que era para ser conquistada, que ele ia vencer aquela batalha, pois Deus estava com ele. Outro texto, Mateus capítulo 1, versículo 20, já no Novo Testamento ali, no início da jornada onde Jesus vem nascer através de Maria e de José, um anjo aparece a José e diz, José, não temas em receber Maria como tua esposa. Ou seja, Deus vai ali já no Novo Testamento resgatando esta confiança, falando para este homem, esse José, não ter medo, que ia dar tudo certo. Apesar de ter lutas e dificuldades, Deus ia cumprir um propósito maior na vida dele. No livro de Mateus, lá no Evangelho, né, de Mateus, no capítulo 14, versículo 27, Jesus diz a mesma coisa aos discípulos. Os discípulos estão apavorados, aterrorizados, e Jesus diz, não temas, sou eu. Né? Olha que maravilhoso. Jesus, ele é Deus, e ele traz consigo esse resgate da confiança, e ele trata com seus discípulos, tentando trazer essa confiança de volta, dizendo, não temas, eu sou Jesus, fiquem calmos, estou com vocês. Nós vamos acompanhar aqui mais outros textos, por exemplo, Atos, capítulo de número 18, versículo 9, quando Deus usa a vida de Paulo para pregar o evangelho para diversas nações, diversos povos. Deus fala com Paulo em uma visão dizendo, Paulo, não temas, não se cale, pregue o evangelho. Aí em Atos capítulo de número 18, versículo de número 9, Deus diz para Paulo, fale e não se cale, pregue o evangelho. A mesma coisa nós vamos ver aqui, em Atos, capítulo 27, versículo de número 24, o barco, né, um dos naufrágios de Paulo, pois Paulo passou por alguns naufrágios, um deles, Deus falou para Paulo, não temas, pois eu vou guardar todos os que estão contigo, a sua vida e todos os que estão contigo, nenhum vai morrer nesse naufrágio. Deus vai tratando com o homem, sempre tratando essa questão do medo, do temor. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, quando o João tem a visão
que vai trazer para nós a revelação do Apocalipse. Diz o João que quando o anjo aparece diante dele, ele cai como se estivesse morto no chão. Aquele anjo representa a pessoa de Deus, e Deus diz a mesma coisa para o João: não temas. A mesma coisa nós vamos acompanhar em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, quando Deus manda o João escrever uma das cartas para a igreja em Esmirna. Ele diz a mesma coisa para esta igreja, dizendo: não temas, vocês serão lançados, jogados, perseguidos, mas não temas, continuem buscando a Deus. Então nós vamos percebendo esse resgate dessa confiança em Deus. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: você que me escuta, confia em Deus? Talvez você está me ouvindo e diz: não, eu acredito em Deus. Pois é, mas este resgate da confiança em Deus, ele não é apenas em momentos de perigo ou de situações difíceis. É claro que não significa que não vai acontecer nada de errado, que não vou ter nenhum problema. Significa que, independente de ter problema ou não, eu preciso confiar na pessoa de Deus, na bondade desse Deus, o quanto Ele é bom, e mesmo que as coisas não venham ocorrer como eu gostaria que ocorressem, eu preciso acreditar neste Deus. É como aquela passagem dos 3 homens que foram lançados na fornalha de fogo, quando eles têm de se dobrar à estátua de Nabucodonosor, o Sadraque, Mesaque e Abednego, e aí eles dizem: olha, rei, nós não nos dobraremos diante dessa estátua, e mesmo que o Senhor, nosso Deus, não nos livre da fornalha, ainda assim nós continuaremos confiando nele. Então, confiar em Deus não significa que não vai haver problemas ou dificuldades, mas significa que mesmo que venha a acontecer os problemas e as dificuldades, precisamos confiar neste Deus, porque nós não estamos vivendo apenas esta vida aqui, nós temos uma outra vida eterna para viver. E talvez você está aí dizendo: não, mas eu confio em Deus. Pois é, este Deus, através da pessoa de Jesus, da humanidade de Jesus, nos ensinou que nós precisamos aprender a perdoar. E talvez você diga: perdoar? Eu não vou perdoar aquela pessoa, eu não vou perdoar fulano, eu não vou perdoar ciclano. Bom, quando você está dizendo eu não vou perdoar, você está dizendo eu não confio no que Jesus ensinou. Eu não acredito que esse seja o caminho certo. Então, todas as vezes que nós não praticamos os ensinamentos de Jesus, significa que nós não confiamos em Jesus e nós, por consequência, não confiamos em Deus. Ou seja, todas as vezes que você não pratica aquilo que deveria ser praticado, demonstra que você não confia em Deus e que você não anda segundo a vontade desse Deus. Isso demonstra que nós precisamos ser salvos desta personalidade, deste pensamento. Quando o Adão infringe as regras e ouve a voz da Eva, ao invés de ouvir a voz de Deus que havia dito para não comer do fruto daquela árvore, ele deixou de confiar na voz de Deus para confiar na voz de Eva. E Eva, por sua vez, deixou de confiar na voz de Deus para confiar na voz da serpente. Isso mostra que todos nós, de certa maneira, não confiamos em Deus como deveríamos confiar e que nós precisamos ser resgatados desta mente diabólica de desconfiança, de pôr Deus em desconfiança, em nossos pensamentos, de não acreditar naquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos com situações onde nós nos deparamos e precisamos fazer escolhas, precisamos decidir. E eu queria te falar hoje justamente sobre isso, que eu e você, antes de tomarmos qualquer tipo de decisão, precisamos observar a vontade de Deus e pensar: qual é a vontade de Deus para isso que eu estou vivendo hoje? O que as Escrituras me ensinam, o que Jesus me ensina? Porque aquilo que Jesus me ensina é justamente o que eu devo fazer. E se eu digo que eu confio em Deus, então eu preciso escolher por aquilo que Jesus ensinou. Se Ele me ensinou a perdoar, então eu preciso perdoar, ainda que seja muito difícil,
ainda que seja algo que eu acho que não seja o certo a fazer agora, porque a minha humanidade diz que eu devo me vingar. Então, eu preciso resgatar a confiança em Deus. Se você está passando dificuldades, necessidades, eu queria te dizer a mesma coisa. Confie em Deus. Coloque os teus caminhos nas mãos de Deus. Ao invés de reclamar, de murmurar, dobre os seus joelhos em sua casa e ore ao Senhor pedindo a Ele uma direção para esse problema que você está passando hoje, para essa dificuldade que você está passando hoje. Se você está enfermo e é uma enfermidade grave, coloque a sua vida nas mãos de Deus e deixe que Deus venha cuidar de você. Deixe que Deus venha cuidar da sua vida, independente do que aconteça, independente se mais para frente as coisas serão favoráveis ou não. Coloque na mão do Senhor e diga a Ele: Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Pois foi só assim que os heróis da fé conquistaram a confiança em Deus. Quando Abraão colocou a sua vida nas mãos de Deus, Jacó, Isaac e tantos outros, foram aí que eles conquistaram as grandes vitórias em suas vidas. Então nós precisamos aprender a fazer a mesma coisa, colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e deixe que Deus venha a agir em sua vida. Confiar em Deus é o caminho que Jesus nos ensinou. Jesus andou em todo o tempo colocando a sua vida nas mãos de Deus. Até mesmo nos momentos mais difíceis, ali no Getsemane, quando Jesus faz aquela oração onde ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, pois ele sabia o sofrimento que estava para vir. E ele sabia que era o momento do sacrifício, onde ele ia ser morto. Ele diz: mas contudo, seja feita a tua vontade. Olha que maravilhoso. Jesus nos mostrando que independente da situação ser favorável ou não, nós precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, entendendo que é a melhor coisa que precisa acontecer em nós, pois tudo que acontece em nossas vidas, quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, acontece para a nossa salvação, acontece para o nosso resgate, acontece para que nós possamos ser salvos. Então eu e você precisamos compreender isso e entender de fato que nós somos salvos a partir do momento em que confiamos, em que colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Amém? Então, eu encontro você na próxima terça-feira, onde nós vamos estar continuando esse assunto e falando sobre o que significa ser salvo. Pode ter certeza, ainda tem muita coisa interessante aí para nós estudarmos. E eu conto com a sua presença para que juntos possamos crescer, aprendendo e conhecendo mais a respeito deste Deus. Então lembre-se, confie em Deus, coloque as suas mãos, a sua vida nas mãos de Deus e deixe que Ele venha agir em sua vida. Amém? Deus abençoe, até a próxima terça-feira.